A gente segue falando sobre esse assunto. Quero conversar com o nosso enviado especial, Sérgio Uchi, que agora está em Tel Aviv. Ele vai trazer informações, atualizações sobre o alerta ONU, daquela possibilidade de mais de 1 milhão de palestinos se deslocarem para o sul da faixa de Gaza nas próximas 24 horas. Uchi, um ótimo dia para você. É uma notícia, digamos, que acende um sinal de alerta, tem uma preocupação muito grande como seria todo esse movimento. O que você consegue atualizar para a gente? Diga lá, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Brasil. Bom, essa ordem do governo israelense foi dada no início dessa madrugada, foi perto da meia-noite, 24 horas foi o prazo estabelecido pelas forças israelenses. Portanto, esse prazo, em tese, terminaria no fim da noite dessa sexta-feira. A ordem é para que todos os cidadãos de Gaza deixem o norte do país e se dirijam para o sul da faixa de Gaza. A gente está falando aí de cerca de 1 milhão e meio de pessoas. A ONU imediatamente, as Nações Unidas imediatamente divulgaram uma nota dizendo que é muito difícil que haja esse deslocamento de tanta gente num prazo tão pequeno em um lugar que já é onde já há uma concentração de pessoas, que é uma das maiores do mundo, né? Gaza tem uma das maiores densidades populacionais do planeta, Marcelo. Sobre a questão dos brasileiros, os brasileiros que estão em Gaza, eles estão justamente nessa área que o governo de Israel pede para que seja evacuada, no norte do país. E lá no sul, nessa passagem, nessa possível saída para o Egito, essa área também foi bombardeada na quinta-feira, ali na região de Rafa, onde há uma saída para o Egito e o próprio Egito fez um apelo para que Israel deixe de bombardear aquela área para facilitar o trânsito de pessoas de um país para o outro, caso isso seja possível, porque nesse momento os quase 2 milhões e meio de habitantes de Gaza não podem se movimentar para fora daquela parte do território palestino, Marcelo. Uma preocupação que a gente tem, Uchi, eu quero que você compartilhe com a gente, não só o que a imprensa local tem dito, mas um pouco da sua percepção, né? Esse anúncio, essa ordem para que esse grupo deixe aquela região, ela vai indicar o tamanho de como vai ser esse ataque. A gente consegue dimensionar o quão letal pode ser esse ataque ou o quão feroz, digamos assim, pode ser realmente essa ofensiva de Israel? Olha, eu posso te dar uma noção, Marcelo, do que já aconteceu até agora. Em 6 dias de ataque a Gaza, Israel usou ali cerca de 6 mil bombas. Eu estou te repassando aqui um dado que foi usado pela imprensa dos Estados Unidos, especificamente pelo The Washington Post, que traz nessa sexta-feira a avaliação de um especialista. Essas 6 mil bombas usadas por Israel nos ataques a alvos de Gaza nesses 6 dias equivalem ao que os Estados Unidos usaram em quase um ano na campanha no Afeganistão. Portanto, isso nos dá uma noção da quantidade, da intensidade dos ataques que Israel vem fazendo na faixa de Gaza nos últimos dias. Óbvio, o governo israelense alega que é uma resposta ao massacre sofrido por cidadãos israelenses, mais de 1.300 cidadãos israelenses massacrados pelo Hamas aqui desde sábado. A resposta, no entanto, tem sido tão dura quanto o ataque que civis sofreram aqui em Israel, porque lá em Gaza a maior parte das vítimas tem sido civis, né? Já há mais de 400 crianças mortas, por exemplo, Marcelo. E o que se desenha para os próximos dias não é boa coisa, né? Porque pela intensidade dos ataques dos últimos dias, caso haja uma incursão em terra, obviamente Israel vai usar ainda mais força para fazer essa incursão. Ou seja, a preocupação aumenta ainda mais. Uchi, você está se deslocando aí pelo país, né? Você estava muito mais próximo à faixa de Gaza, agora voltando em direção a Tel Aviv. O que você consegue desenhar para a gente? O que você consegue traduzir de como está o clima, a diferença de clima, digamos assim, entre a população nesses dois extremos que você passou nesses últimos dias?
Olha, no sul do país, sem dúvida, a gente sente a guerra de forma mais intensa. Aqui em Tel Aviv, hoje em Israel, não há nenhum ponto do país onde a situação esteja absolutamente tranquila. Aqui em Tel Aviv, um pouco menos, há um pouco menos de intensidade em relação ao que a gente presenciou lá na fronteira com Gaza, obviamente, por motivos óbvios, mas ainda assim todos estão em alerta no país. Ainda tem um problema do norte, onde o norte, que é sempre poupado desses confrontos com o Hamas, né, que fica, a faixa de Gaza fica no sul, mas o norte agora também está tendo problemas por conta dos ataques do Hezbollah, né? Também houve ataques vindos da Síria nos últimos dias. Inclusive ontem houve bombardeios em 2 aeroportos da Síria, Damasco e Alepo. Há quase um consenso de que Israel está por trás desses ataques, mas não houve nenhuma confirmação por parte do governo israelense. Isso mostra o potencial explosivo que esse conflito tem de se tornar ainda maior do que Marcelo. Agora, você pergunta assim, sobre essa questão das diferenças. Aqui em Tel Aviv as pessoas estão tentando viver, obviamente, não vivem da maneira normal. Boa parte dos restaurantes está fechada. Quando atende apenas para pegar a comida e levar para casa. As pessoas, a cidade está mais vazia do que normalmente fica. Tel Aviv é uma cidade grande, a maior cidade de Israel, normalmente muito movimentada, mas está bastante diferente desde sábado, quando começaram os ataques do Hamas. O Sérgio Uti continua ao lado da equipe dele ali, trazendo para a gente atualizações, trazendo um pouco do termômetro de como está Israel em todos os nossos telejornais. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade por estar com a gente e conseguir trazer um pouco não só a informação, como também sua visão. Acho que isso é fundamental nesse momento que a gente está vivendo tão longe, aí, mas ao mesmo tempo tão perto do que acontece no Oriente Médio. Então é importante alguém que conheça ali a realidade ou que já tenha vivenciado conflitos, como é o caso do Sérgio Uti, e acaba trazendo para a gente de uma forma bem traduzida. Isso com certeza ajuda a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Obrigado por enquanto, bom trabalho para você, viu, Uti?